Essa é uma matéria bem complementar aqui, né, do que a gente acabou de ler. Foi importante aqui trazer na sequência. Trabalhadores constroem as riquezas do país e ainda pagam os impostos. A reforma tributária, aprovada no dia 6 de julho pela Câmara dos Deputados e agora em discussão no Senado Federal, não reduziu nenhum imposto pago pela imensa maioria da população e manteve os privilégios para a maioria de super ricos, a grande burguesia nacional e estrangeira. Luiz Falcão, Comitê Central do PCR. Se há uma classe na sociedade brasileira que trabalha duro e é responsável por recolher o lixo nas cidades, pela construção dos prédios, viadutos e avenidas, por transportar milhões de pessoas em ônibus, metrôs e automóveis, por garantir o acesso de crianças e adultos à educação e à saúde, esta é a classe dos trabalhadores e das trabalhadoras. Já a classe capitalista tem uma única função social: explorar de maneira brutal as massas trabalhadoras. Prova disso é que metade dos trabalhadores não tem carteira assinada e recebe um dos mais baixos salários mínimos do mundo. Isso também foi matéria de capa do jornal A Verdade há algumas quinzenas atrás, que efetivamente o nosso salário mínimo, né, de 1.320 reais, acho que né, é efetivamente um dos menores salários mínimos do mundo. Isso dá o quê? Dá 200 e poucos dólares, né? Tipo assim, é muito, muito, muito baixo. O nosso salário mínimo é um dos menores do mundo. Para mim, essa reforma é quase a mesma coisa. Ainda tem que ficar de olho, senão vai piorar. É verdade, mano, porque cada vez que ela vai para uma nova rodada de aprovação, ela passa por diversas alterações, diversos anexos, diversas coisas que vão mexendo no texto base dela. Então, assim, de fato, para ela ser aprovada, né, para ela entrar em vigor a partir de 2026, que já está bem longe, ainda vai ter muita negociação, né? E a gente entende que nessas negociações a gente acaba saindo perdendo, né? Diante dessa realidade, era de se esperar que o governo federal e o Congresso Nacional, ao elaborar uma nova lei sobre a cobrança dos impostos, pelo menos diminuíssem as injustiças que dominam o sistema tributário nacional. Coisa nenhuma. A reforma tributária, aprovada no dia 6 de julho pela Câmara dos Deputados e agora em discussão no Senado Federal, não reduziu nenhum imposto pago pela imensa maioria da população e manteve os privilégios para a minoria de super ricos, a grande burguesia nacional e estrangeira. Esse é o motivo de os comentaristas dos grandes meios de comunicação, empresários, donos dos bancos, executivos de multinacionais não pouparem louvores ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a sua equipe. Afinal, a reforma garante isenção aos donos do dinheiro e joga a pesada carga tributária sob os ombros dos trabalhadores. Detalhe, ao fazer a reforma trabalhista, o Congresso retirou direitos dos trabalhadores, mas na reforma tributária não retira um só privilégio da classe rica. A reforma tributária que precisamos é no imposto de renda, mas com o Congresso que temos hoje é impossível. A gente precisa de uma reforma que, de fato, ela veja a taxação sobre a renda das pessoas, né? Então não tem como a gente falar de reforma tributária e deixar de fora coisas muito importantes, né? Como os lucros sobre ações, por exemplo. Quem tem dinheiro para investir está de fato lucrando e né? A gente está bancando vários privilégios de uma classe que, além de nos explorar, tem dinheiro para capilarizar seus investimentos em locais onde essas pessoas possam escolher se vão pagar mais ou menos impostos, entende? Então, tipo assim, a gente banca os luxos da grande burguesia de várias maneiras. Eles nos exploram, garantem os lucros, né, que formam as suas fortunas, e aí conseguem ainda escolher para onde vão direcionar o capital deles, para onde vão direcionar esses lucros, e a gente tem que pagar por aquilo que eles não pagam. Então é um ciclo de exploração no nosso país que não tem fim, assim. Tipo, por mais que a gente tente várias, né, vias que vão mudar alguma coisa no sistema que a gente vive, é importante entender que a única mobilidade que a gente vai ter, de fato, aqui, né, na qualidade de vida do nosso povo é a partir de uma revolução. Não vai ser a partir de fazer algum acordo. Tudo que a gente faz aqui, como você bem colocou aqui, depende do Congresso, né? Depende de acordos com o Centrão. Então, tudo que a gente almeja de melhoria de vida do nosso povo não vai ser fazendo acordo com Arthur Lira.
sabe, que a gente vai conseguir. Não é assim que a gente vai conseguir melhorar a condição de vida do nosso povo. Seguindo aqui, quem paga os impostos? Grande parte dos impostos cobrados no Brasil são indiretos, ou seja, quem compra a mercadoria é quem paga o imposto. Assim, quando compramos arroz, feijão, ovos, um tênis, pagamos de uma só vez o produto e o imposto que o governo cobra das empresas. No preço do feijão, o imposto é 15%, no leite em pó 28%, no tênis 44%, em roupas 34,67%. Graças a esse sistema, ao comprar a mesma mercadoria, o rico paga o mesmo imposto que o pobre, contrariando a própria Constituição, que diz que quem tem mais tem que pagar mais. Pior, todos os impostos que o Estado cobra dos capitalistas são repassados aos preços. Então é isso, assim, eles ainda, né, além de tudo isso, além de cobrar, de pagar a mesma tributação que a gente paga, né, os mesmos impostos, tudo, quando eles são taxados, né, pelo Estado, eles repassam esse valor pra gente. Tem muita coisa errada com as tributações no nosso país. E essa reforma, assim, de verdade, gente, não resolve os nossos problemas. Não é aqui querer fazer uma crítica só simplesmente por criticar, só por pensar, nossa, nós não concordamos com a centro-esquerda. Até porque é bom relembrar, apesar de tudo que a gente está falando aqui, é bom sempre relembrar que a gente não pode cair em esquerdismos, que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que a gente faz as críticas ao atual governo, né? Foi uma grande vitória ter conseguido vencer o fascismo nas urnas. Tá um governo ali que, de certo modo, se preocupa com a vida das pessoas, né? Mas igual a gente não pode simplesmente concordar com tudo. Para discordar, a gente precisa tomar cuidado com a forma com que a gente vai fazer as críticas, porque, de novo, gente, os maiores opositores do governo atual não somos nós que somos de esquerda radical. Os maiores opositores do governo atual são os fascistas. É a extrema-direita, é a direita. São as pessoas que, alguns não são fascistas, mas são conservadores, são pessoas de direita. Então, a gente tem que entender como que a gente faz essa crítica para não fazer coro com a direita. Por isso que a gente tem que entender muito bem a forma com que a gente critica o atual governo. A gente não pode aceitar tudo que vem e dizer, pelo menos não é o Bolsonaro, mas é isso. A gente precisa entender como criticar, seguir criticando, seguir lutando pelas nossas pautas, né? Seguir lutando pelos nossos direitos, por políticas públicas que de fato alcancem a vida das pessoas, que tenham algum impacto na vida das pessoas, mas entendendo como fazer isso, beleza? Vamos seguir aqui. Sim, concordo. Política é estratégia. Qualquer vacilo, eles voltam com tudo. É isso aí. Em outras palavras, os consumidores que compram os produtos é quem paga os impostos. É o que se chama de imposto indireto. Para esconder essa trapaça, os empresários colocam na nota fiscal o percentual do imposto que está sendo cobrado do consumidor. Porém, não dizem que este imposto deveria ser pago por quem ficará com o lucro e não por quem garante que o lucro ocorra, o trabalhador. E é isso, né? É uma grande estratégia dos empresários, dos capitalistas, né? Mostrar ali na nota fiscal, né? Quanto a gente está pagando de imposto. Muitas vezes no supermercado, às vezes tem ao lado do preço da mercadoria, já tem o valor do imposto, né? Não na nota fiscal, mas na prateleira do supermercado mesmo, já tem o valor do imposto. Por que isso? Para fazer com que a gente se indigne com o Estado por estar cobrando aquele imposto. Quando, na verdade, a gente deixa de se indignar com a empresa que está nos vendendo aquilo, porque o Estado está cobrando o imposto da mercadoria. E a gente que está comprando é que tem que pagar esse imposto. Por que esse imposto não é, pelo menos, dividido com o empresário, com o supermercado que está nos vendendo ali o arroz, o feijão? Esse imposto cai todo sobre a pessoa que está comprando. E aí, quando cai sobre a pessoa que está comprando, a gente volta àquela paridade total, onde uma pessoa que ganha um salário mínimo vai estar pagando a mesma coisa de imposto do que uma pessoa que ganha 100 salários mínimos. Há mais injustiças. Quem possui uma moto ou um carro e usa para entregar mercadorias ou transportar pessoas, paga anualmente o IPVA. Mas os donos de jatinhos e de iates nunca pagaram nenhum imposto por esses bens para seus momentos de lazer e relaxamento. Bom, isso aqui, né, possivelmente vai entrar no texto, né, da reforma tributária, mas enfim.
de novo, a gente pode trazer números depois, mas isso aqui não faz nem cosquinha, assim, na questão da arrecadação. Não bastasse, desde 1996, os lucros e dividendos da classe capitalista estão isentos de pagar imposto. Também recebem isenção tributária grandes exportadores e as multinacionais que remetem lucros para o exterior. Em consequência dessas benesses do Estado para com os bancos, agronegócio, mineração, empresas estrangeiras, etc., a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, UNAFisco, calcula que o governo deixará de arrecadar este ano 445 bilhões de reais de impostos. Um dinheiro que poderia pôr fim ao déficit habitacional, permitir o livre acesso à universidade ou aumentar em 100% o salário mínimo. É ou não é revoltante? É ou não é motivo para a gente se organizar? Motivo para a gente protestar? Motivo para a gente fazer todas as críticas necessárias, indiferente a qual governo estejamos falando? 445 bilhões de reais, gente. É o que a gente deixa de arrecadar com benefícios fiscais para quem está jogando dinheiro para fora do nosso país, para quem vem aqui, explora a força de trabalho do nosso povo, pagando salários miseráveis, os menores salários mínimos do mundo. E aí essas pessoas pegam todo esse lucro gerado pela exploração da nossa classe, jogam para o exterior ou investem em ações, em bens que não vão ser tributados, ainda conquistam diversas programas de benefícios do governo. Tem muita maracutaia também, muita falcatrua naqueles programas de apoio a um projeto X ou Y, né, para receber isenção fiscal. A gente não precisa nem entrar nessa parte aí para se manter aqui aos fatos, as coisas que a gente tem dados, né, frios aqui, números para falar. Mas assim, os lucros e dividendos da classe capitalista estão isentos de pagar imposto, sabe? 445 bilhões. De verdade, é um valor que a gente acabaria com o problema da habitação no país. A gente poderia permitir que todo mundo no Brasil tivesse acesso à universidade. É um absurdo, mas colocaram na cabeça das pessoas que se taxarmos os ricos, as empresas e os empresários, eles vão embora junto com os nossos empregos. As pessoas precisam saber que isso não é verdade. Exatamente, isso não é verdade. Não é verdade. Imagina só se o aumento em tributação fosse fazer alguma empresa fechar o país, fechar as portas. Nem de longe, nem de longe. Primeiro, pelo trabalho que seria organizar uma operação no exterior. Seria um trabalho absurdo já. Segundo, que a gente tem benefícios muito superiores aos que outros países oferecem. Benefícios fiscais muito superiores. Então, mesmo que aumentasse a tributação, os benefícios ainda valeriam a pena. Mesmo que passasse a ser obrigatório que o preço do imposto sobre mercadoria não fosse repassado para o comprador, né, para o consumidor, que fosse dividido, pelo menos. Mesmo assim, ainda seria lucrativo ter um negócio no Brasil. O resultado desse modelo tributário é que 7 de cada 10 trabalhadores ganham até 2 salários mínimos, mas pagam mais impostos do que os empresários e acionistas que recebem lucros e dividendos milionários sem produzir um sapato. De fato, segundo a Oxfam, os 10% mais pobres do Brasil gastam com imposto 32% do pouco dinheiro que possuem, enquanto os que exploram o povo e as nossas riquezas, os 10% mais ricos da sociedade, gastam somente 21% da fortuna que possuem. Até a classe média, médicos, advogados, engenheiros, pagam mais impostos que os bilionários, pois a maioria desses profissionais tem carteira assinada ou emitem notas e recibos que são taxados diretamente pelo imposto de renda. A base do nosso povo, os 10% mais pobres, que em números, né, brutos ali são de fato muito mais pessoas do que os 10% mais ricos, acabam pagando mais imposto, 11% a mais de imposto. Por quê? Porque essas pessoas, os mais ricos, eles conseguem capilarizar o seu capital, conseguem jogar para lugares, né, que eles não vão ter que pagar imposto. Porque o pobre, o que ele faz com o seu dinheiro? Paga aluguel, paga a conta e compra o básico para sobreviver. Em tudo isso aí tá pagando imposto. O rico, o que ele faz? Investe na bolsa, né? E assim, gente, quando a gente tá falando em investir na bolsa, a gente não tá falando daquela pessoa que pegou R$5.000 e comprou a ação do Itaú, sabe? Da Ambev. Não é essa pessoa. São pessoas que têm carteiras de
de investimentos milionárias, conseguem viver só dos rendimentos desse investimento se quisessem, além de, né, provavelmente terem vários outros negócios, outros investimentos, né, de fato ser, como a gente falou aqui, capitalizado. São pessoas que conseguem facilmente viver do investimento, do retorno que eles têm sobre os investimentos que eles têm na bolsa. E isso aí não está sendo tributado, entende? Por isso que, efetivamente, os ricos no Brasil pagam menos imposto que os pobres. O dinheiro do pobre é contado. O dinheiro do nosso povo, trabalhador, é contado, centavo a centavo. Gasta a maioria do nosso dinheiro comprando o básico para a gente sobreviver. Indo no mercado, comprando arroz, feijão. É revoltante isso, gente. É revoltante. Mas vamos seguir aqui. Reforma tributária mantém injustiças. Trocando em miúdos. Antes da reforma tributária, 50% dos impostos recolhidos pelo Estado eram pagos pelo consumidor, e as fortunas e patrimônio dos milionários estavam livres de tributos. Após a reforma, essas injustiças continuarão acontecendo. Promete-se, para o próximo ano, uma segunda etapa da reforma para debater o imposto sobre fortunas, lucros e dividendos. Mas não há nem pressa, nem vontade do governo, e menos ainda do Congresso Nacional, para mexer nos bolsos da classe rica. É de se perguntar, se não ocorreu nenhuma mudança no sistema, por que tanta propaganda e elogio à reforma tributária? Primeiro, porque a reforma mantém os escandalosos privilégios da classe dominante, permitindo que continuem sem pagar impostos e perpetuando a injustiça e a desigualdade. Segundo, porque facilita a vida da burguesia ao criar um imposto sobre valor adicionado, IVA, dual, a contribuição sobre bens e serviços, que unifica o imposto sobre produtos industrializados, IPI, o Programa de Integração Social, o PIS, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, CONFINS, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que vai unificar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e o Imposto sobre Serviços, o ISS. Porém, o fundamental do modelo tributário continua: impostos indiretos pagos principalmente pelos consumidores e isenção para a influente e poderosa classe capitalista. Mas há algo de novo que não pode e que pode ajudar os pobres. Gritam os que desistiram de lutar pelo socialismo. Trata-se do cashback, foda, né? Que promete devolver os impostos pagos pela população que estiver inscrita no cadastro único e recebem o Bolsa Família. Não se sabe, entretanto, em que ano essa regra vai começar a valer e tampouco de que forma esse dinheiro será devolvido. Pouco importa, o que vale é a intenção, que sempre deixa o inferno cheio. Uma lembrança oportuna: a Constituição brasileira, aprovada em 1988, determina a cobrança do imposto sobre grandes fortunas. Passaram-se 33 anos e até hoje o imposto não foi regulamentado. Consequentemente, não pode ser cobrado. Pelo contrário, alguns anos depois, o Congresso aprovou e regulamentou a isenção de imposto sobre lucros e dividendos distribuídos aos sócios. A explicação para a reviravolta: num país em que uma minoria detém o capital e os meios de produção e os trabalhadores possuem apenas a força de trabalho, os capitalistas, os donos das terras, bancos e empresas, têm infinitamente mais recursos e vantagens para fazer campanha eleitoral, corromper governantes e obter maioria no Congresso Nacional. Em resumo, as desigualdades e a concentração de renda existentes no Brasil são resultados do injusto sistema econômico que transforma os trabalhadores em escravos assalariados de uma minoria de famílias bilionárias ou 1% da população. Para acabar de forma profunda e definitiva com as desigualdades, os trabalhadores e trabalhadoras precisam se organizar em sindicatos, movimentos sociais, realizar greves e mobilizações e, principalmente, se organizar num partido revolucionário que defenda a conquista do poder econômico e político pela classe operária, pelos camponeses pobres, que promovam uma verdadeira revolução popular. É isso. Acho que esse texto resume bem aqui o sentimento, né, sobre a pauta da reforma tributária. A gente vive num país onde o pobre paga para existir, o pobre paga mais imposto que o rico e que não há interesse em mudar essa situação. Não há o menor interesse que isso mude. Infelizmente. Só vai ter interesse quando as pessoas pressionarem. Exatamente. Por isso que é muito importante, eu acho,
bom a gente estar discutindo aqui as notícias do jornal A Verdade, ao invés de estar lendo notícias de jornais que sejam simplesmente informativos, né, que simplesmente tragam uma notícia aqui, simplesmente mostrando algum fato, mostrando o que está acontecendo. Porque não basta isso. Não basta simplesmente a gente saber o que está acontecendo. A gente tem que entender o que fazer a partir disso. Quando a gente entende, né, que a gente está aqui lendo essa notícia, se informando sobre a reforma tributária, né, se informando sobre a injustiça social que acontece quando o pobre paga mais imposto que o rico. Por que isso acontece? Segundo a nossa própria Constituição, isso não deveria estar acontecendo. Não basta simplesmente a gente jogar essa informação no colo do povo. Não basta, gente. A gente tem que ter um jornal, a gente tem que ter veículos, meios de comunicação que sejam propositivos também, que não joguem uma informação dessas ao léu, assim, como se... Bom, é isso. É isso. No Brasil, o pobre paga mais imposto que o rico, e é assim porque é assim. Só trazendo a informação aqui. Não, gente. No momento que a gente traz uma informação dessas, a gente tem que ter a responsabilidade também de entender como isso afeta o nosso povo e o que a gente faz a partir daí. A nossa informação ela tem que ser propositiva. Ela tem que apresentar uma saída para essa situação. Tem que apresentar uma saída para o nosso povo. Então, por isso que é importante aqui. Por isso que é importante uma mídia como o Jornal A Verdade. Porque a gente traz aqui para acabar de forma profunda e definitiva com as desigualdades. Os trabalhadores e trabalhadoras precisam se organizar em sindicatos, movimentos sociais, realizar greves e mobilizações, e principalmente se organizar num partido revolucionário que defenda a conquista do poder econômico e político pela classe operária e pelos camponeses pobres, que promova uma verdadeira revolução popular. Só assim, de fato, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. A gente lembra que a gente venceu o fascismo nas urnas, mas a gente tem que vencer o fascismo nas ruas também. Porque é muito fácil para na próxima eleição, já ter formado aí o cenário para ter um novo Bolsonaro. E dessa vez, imagina se a gente tem um Bolsonaro minimamente inteligente, sabe? Porque assim, apesar de ser um genocida, apesar de ser um crápula, apesar de ser, né, a escória da humanidade, o Bolsonaro, a gente teve, entre muitas aspas, a sorte dele ser burro, dele ser incompetente, sabe? Imagina se fosse uma pessoa minimamente capacitada que tivesse conseguido se reeleger. Só pensar, os nomes para isso já gela. Zema e Tarcísio, exatamente. O Zema aí, por exemplo, com essa declaração que ele deu, né, de separar, né, o sul, o sudeste do norte e nordeste do país. É absurdo, assim, é absurdo o que a gente tá vivendo. E é só com a nossa organização política que a gente vai resolver esse problema, gente. É muito importante, assim, a gente fazer o trabalho, né, fazer esse trabalho aqui de estar trocando experiência, de estar conversando e tudo mais. Isso aqui não é nada sem que a gente consiga se organizar nas ruas. Você é da UP, camarada? Sou da UP, sim. A cada vez que se olha para o capitalismo, se encontra uma contradição. Com certeza, o capitalismo é feito de contradições. O capitalismo é feito de contradições. E a gente não vê uma perspectiva de melhora dentro do capitalismo. Fica falando que o capitalismo falhou, falha e falhará, né? Mas, na prática, isso não é verdade. Ao que se propôs, o capitalismo é muito bem sucedido. Ele se propõe a quê? A explorar o nosso povo. Ele se propõe a gerar lucros. O capitalismo é a verdadeira utopia, com certeza. O capitalismo se propõe a beneficiar a classe exploradora, uma classe que não é nossa. E isso aí, o capitalismo é muito bem sucedido. Pelo menos, para nossa sorte, ele gera as ferramentas que a gente precisa para superar ele. Ele gera essa classe super explorada, ele gera o exército de reserva, né? Gera as pessoas desempregadas, né, que vão se revoltar com esse sistema. Ele gera todas as contradições que a gente precisa para superar ele.